Caçar animais para fornecer alimento e outros produtos, como peles ou couros, acontece há milhões de anos. Isso já foi essencial para a sobrevivência dos seres humanos e uma parte integrante da nossa história. A caça recreativa, ou seja, por esporte e não por sobrevivência, ocorre desde que os reis assírios caçavam leões apenas para se exibir, já no século 21 a.C. No direito romano, quem possuía uma propriedade tinha o direito de caçar nela. Os reis francos, tanto merovingios, século V do 8, quanto carolíngios, viam o reino como propriedade e controlavam grandes domínios de caça. Para os medievais, a caça era um esporte valorizado, símbolo de força, habilidade e status. Vamos voltar à Idade Média e dar uma olhada nesse passatempo favorito dos reis: os caçadores, as presas que eram caçadas e os costumes que envolviam esse antigo entretenimento. Bem-vindo ao Medieval Madness! O esporte dos reis. A nobreza, cavaleiros e realeza europeus caçavam. Para pessoas da classe deles, isso era simplesmente esperado. Não era só um passatempo das elites. Toda a comunidade participava e, para os 90% de camponeses, caçar era necessidade. Para todos os medievais europeus, a igreja supervisionava todos os aspectos de suas vidas e a ideia de cometer qualquer tipo de pecado era algo assustador. Evitar a preguiça era um ótimo remédio para isso. O diabo ocupava as mãos ociosas, então, para as classes dominantes, a caça era o antídoto ideal. Segundo Ricardo Amêndoa, em Caça Medieval, ela era o analgésico ideal de um exercício saudável, violento e prazeroso. Eduardo de Norwich, segundo Duque de York e autor de O Mestre dos Jogos, 1406 a 1413, dizia que a ociosidade levava os homens às imaginações da luxúria e do prazer carnal. As crianças da nobreza eram esperadas a ir caçar desde muito cedo. O Duque de York, mestre dos cães de caça do rei Henrique IV da Inglaterra, disse: "Para formar um bom caçador, o homem deve ser uma criança com mais de 7 ou 8 anos. Obras literárias destacavam a importância das caçadas para jovens nobres, como o épico Tristão, século XII, e o poema Guy de Warwick, século XII I. A vida desses heróis fictícios se cruzava com o mundo real. Em 1251, aos 10 anos, Alexandre III da Escócia caçava perto de York, na floresta de Galtree. Em 1433, Henrique IV da Inglaterra caçava lebres e raposas em Bury St. Edmunds aos 12 anos. Era fundamental na educação dos jovens, junto com religião e etiqueta, ensinadas desde o nascimento. A caça ensinava ao garoto a lidar com cavalos, armas, estratégias e análise de terreno, habilidades que podiam ser transferidas da caça para o campo de batalha quando necessário. Cão de caça. Na França e Inglaterra, as caçadas eram bem planejadas. A caça par force, ou de resistência, exigia que cada um tivesse uma função específica. Quem errasse na caçada podia se perder facilmente e colocar o grupo em risco. A par force era considerada a forma mais nobre de caça. Gastão, terceiro conde de Foix, escreveu o Livro da Caça no fim do século XIV. O livro, um manual sobre caça, foi descrito como um dos mais importantes do seu tipo. Para Gastão, a caça não era matar o maior animal, mas sim o ritual, o processo e matar as feras de forma nobre e gentil. A maioria das florestas pertencia ao monarca e estava sob a jurisdição do rei. Assim, devido às leis florestais, só quem tinha licença especial podia caçar ali, apesar dos direitos tradicionais dos habitantes da floresta. No início do século XV, Eduardo de Norwich, segundo Duque de York, descreveu os cães de caça como fiéis ao dono, inteligentes, fortes, sábios, gentis e com excelente olfato em seu tratado Mestre da Caça. Ele acreditava que o cão de caça era, abre aspas,
o animal mais sensato e inteligente de todos criados por Deus. As principais raças usadas em caçadas medievais eram galgo, mastim, alano, extinto e cão de corrida. Cada um tinha sua função, e em algumas caçadas levavam mais de uma raça. Claro, o galgo era perfeito por sua velocidade e habilidade de derrubar a presa, mesmo com o alvo em pleno voo. Alaontes mais pesados eram ideais para javalis e ursos. Ilustrações no livro de caça mostram eles com focinheiras e usando coleiras com taxas. De acordo com Gaston, a melhor maneira de caçar animais maiores era levar as duas raças. Os galgos, por serem mais rápidos, podiam alcançar a presa primeiro, e o alaum, por ser mais forte, podia segurá-la, abre aspas, melhor do que qualquer 3 dos melhores galgos que se pudesse encontrar. Sangue real. A carne vinha principalmente de cervos, vermelhos, os maiores e mais valiosos, gamos ou corsos, os menores. Geisenus, um cavaleiro alemão do século XIII, era falcoeiro e autor do tratado em latim de Arti Venandi sobre caça ao cervo. Ele destacou como habilidades essenciais para um caçador: boa mira com arco, treinar cães para seguir rastros de sangue, posicionar arqueiros corretamente e principalmente observar o vento. A carne de veado era muito procurada, pois oferecia carne fresca no inverno, quando os animais domésticos já tinham sido abatidos e salgados no outono. Segundo o mestre da caça, o rei Eduardo II enviou caçadores às florestas da Inglaterra atrás de carne de veado. Eduardo enviou seu mestre dos cães de caça, galgos ou cães de caça de lebres em busca de cervos, veados e corças. Em 2 dias de julho de 1315, Eduardo mandou abater 648 cervos em 33 parques, reservas e florestas. A demanda de caça do rei era tão alta que seus caçadores passaram a capturar cervos em redes para o abate. Não era bem o passatempo esportivo esperado pela nobreza. O cervo vermelho adulto, chamado hart, era visto como o rei dos animais selvagens. Se o hart era a mais nobre das presas, então o javali era sua antítese. O cervo, belo e corajoso, acreditava-se ter um osso no coração que o impedia de morrer de medo. Por outro lado, o javali era grande, feio, negro, capaz de matar cães, cavalos ou homens, e visto como destemido. Segundo Gastão III, o javali é, abre aspas, o animal que mata um homem ou uma besta mais rápido, pois leão ou leopardo não matam com um só golpe. Como faz, o javali mata com um só golpe, como se fosse uma faca. Ele é uma fera feroz, orgulhosa e perigosa, pois eu já o vi atacar um homem e cortá-lo do joelho ao peito, de modo que ele caiu morto sem dizer uma palavra. Ele já me derrubou muitas vezes, cavalo e homem juntos, matando meu cavalo. Caçado por toda a Europa, o javali era particularmente popular na Alemanha e na Península Ibérica. O rei João I de Portugal gostava de caçar javalis, mas alertava que, se o javali o visse, levantasse as orelhas e arregalasse os olhos de raiva, ele deveria se preparar ou correria o risco de ser mutilado ou morto. A lebre, que muitos camponeses na Idade Média acreditavam poder mudar de gênero à vontade, era uma presa muito valorizada, especialmente na Inglaterra. Ela foi descrita por Gastão como uma pequena criatura esplêndida, provavelmente porque era vista como o animal mais difícil de enganar e rápido demais para ser alcançado. A lebre nunca corria em linha reta, era sutil e astuta, de modo que, abre aspas, nenhum homem no mundo diria que um cão conseguiria desvendar seu caminho para encontrá-la. Assim como o mestre da caça do rei, o cargo de Lorde Falcão era uma posição elevada na corte real. Seja o falcão peregrino, o falcão gerifalte mais pesado, o lanário geralmente voando em duplas, o alfanete do norte da África, o seeker árabe ou o pequeno e bonito esmerilhão, abrigar, treinar e manter um falcão era um negócio caro. Quando estavam prontos para caçar no campo, muitas horas e uma boa quantia de dinheiro já haviam sido investidas nessas aves mortais. Com cães de caça e spaniels que recuperam diferentes aves, o falcão pode caçar patos, fazões, perdizes e até aves maiores, como garças e grous.
O imperador do Sacro I Império Romano, Frederico, primeiro autor de A Arte da Caça com Aves, primeiro tratado sobre falcoaria, recomendava levar um galgo médio capaz de alcançar a presa antes que ela ferisse o falcão. O desagradável. No que dizia respeito a Gaston, o lobo que, aspas, a maioria das pessoas já viu, era uma ameaça para as áreas rurais em toda parte e às vezes matava animais tão grandes quanto uma vaca, então podiam facilmente carregar uma ovelha ou uma cabra embora. Eles são o único animal mencionado nos escritos medievais como usando humanos como fonte regular de alimento. Até lobos velhos, desdentados e lentos podiam carregar uma criança pequena se tivessem chance. Lobos costumavam seguir exércitos em marcha para comer carniça de feras, cavalos mortos ou restos deixados. O lobo morto era pouco útil para os medievais, apesar de alguns remédios populares exigirem partes do animal. A carne era dura, e muitos reclamavam que a pele, apesar de boa para luvas e mantos, sempre mantinha o fedor do animal. Por isso, eram mortos por necessidade prática, não por esporte, geralmente em armadilhas ou força quando preciso. A raposa era considerada uma praga por donos de aves domésticas, temida, odiada e caçada frequentemente. Da mesma forma, a lontra era vista como gananciosa, astuta e uma ameaça para qualquer pessoa que tivesse um viveiro de peixes. Morte acidental. Como muitas coisas na Idade Média, a caça podia ser um passatempo perigoso. O imperador bizantino Basílio I morreu no século IX ao ter seu cinto preso nos chifres de um cervo durante uma caçada. O animal o arrastou por cerca de 26 quilômetros, 16 milhas, pela floresta. Sem surpresa, Basílio pegou febre e morreu logo depois. Outro imperador bizantino do século XII morreu em uma caçada. João II Comneno perseguia um javali no Monte Tauro, Cilícia, Ásia Ocidental, quando acidentalmente se feriu com uma flecha envenenada. O ferimento infeccionou e João morreu alguns dias depois, em abril de 1143, provavelmente de septicemia. Em tom leve, a maioria dos medievais alfabetizados não se surpreenderia ao ver um unicórnio numa caçada, assim como ao ver outro animal exótico como uma rena, pois acreditavam que unicórnios existiam. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, pois lançamos vídeos como este toda sexta-feira. Então, até a próxima, espero que todos tenham uma semana incrível. Valeu!